O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs presentes aqui nos estúdios da nossa televisão, século XXI, irmãos e irmãs que nos acompanham de tantas partes do Brasil, ou graças à internet também do mundo. São João, apóstolo e evangelista, tem sido nosso companheiro nas leituras destes últimos dias. E na passagem que foi proclamada da sua primeira carta, ele se dirige aos filhos, aos pais e aos jovens. Então, na verdade, ele está se dirigindo à comunidade. Mas não a qualquer comunidade. A comunidade daqueles que acreditam no Pai, que aceitam Jesus Cristo como Senhor e que seguem a palavra de Deus. Portanto, está falando de pessoas que assumiram concretamente a sua fé. E essas pessoas, ele diz, olha, há 2 amores. Há o amor do mundo e o amor a Deus. O amor do mundo é aquele apego às coisas que deveriam ser vistas e usadas apenas para nos beneficiarmos. Mas a gente sabe que muita gente faz do poder o seu Deus, lutam a vida toda para ter poder, ou do dinheiro, que é um bem, mas que acaba sendo fonte de escravidão para tantas pessoas. Ou que vivem em busca de prazeres e nunca estão satisfeitos. Enfim, pessoas que vivem para aquilo que é passageiro. Que com a morte, necessariamente, teremos que deixar. Tempos atrás, o Papa Francisco ainda dizia de forma humorada, ele disse, nunca vi atrás de um carro que leva o caixão do defunto, nunca vi um outro carro levando seus bens, suas riquezas. Tem o amor de Deus. O amor de Deus é aquele que coloca Deus em primeiro lugar. Usa-se de todas as coisas, mas sempre procurando fazer a vontade de Deus. Então o que São João está dizendo? Olha, se vocês optaram por Deus, fizeram uma opção, façam a sua vontade. Não voltem às antigas escravidões. Não, libertem-se. Vivam na liberdade dos filhos de Deus. O evangelista Lucas nos colocou diante de 2 lugares, Jerusalém e Nazaré. Jerusalém, a cidade mais importante para o povo de Deus, porque ali estava o templo, a sede que personificava quase a presença do Senhor. E Nazaré, onde depois a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, foi morar. No templo, Maria apresenta o seu filho. Aqui é a continuação de uma passagem onde já se ouviu Simeão proclamar a grandeza daquele menino, mas ao mesmo tempo a espada de dor que transpassaria o coração de Maria. E agora aparece Ana, uma profetisa muito de Deus, muito santa, fazendo jejuns e orações, vivia sempre no templo.
E ela vê a criança e aclama, exalta publicamente, deixando claro que ali estava o Messias. Imagina a alegria para Nossa Senhora esse momento, porque ela já tinha recebido o anúncio do anjo, deu seu sim, vai visitar Isabel, Isabel percebe a presença de Jesus, a proclama bendita e inclusive elogia que ela acreditou na palavra do Senhor. Então não se tratava da palavra de Ana levar Maria a acreditar, ela já acreditava, mas era a oficialização daquilo que Isabel, de forma particular, como amiga, havia dito, a ação de Deus em Maria, que aquela criança, parecida externamente com tanta outra criança, era realmente o Messias prometido. Depois Nazaré. A família, terminada essa apresentação, vai para uma cidade tão pouco importante que nunca apareceu o nome de Nazaré no Antigo Testamento. E ali vive uma vida normal, de uma família, aquilo que a gente chama na nossa vida rotina, uma vida rotineira. E facilmente a gente pensa, a vida rotineira, a vida sem menos importância. Importante são aqueles grandes momentos. Não. Para Deus tudo é importante. Importante o momento do templo, aquela apresentação oficial. Importante a vida escondida em Nazaré. Tão importante que o Evangelho termina dizendo: o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Eu diria que assim é a nossa vida. Tem momentos de Jerusalém, de templo, bonitos, fortes, mas grande parte de nossa vida é passada de forma simples, sem grande assim, valor, aparentemente valor externo. Mas são importantes, é aquela rotina, o trabalho, a vida, os encontros. Mas também ali nós devemos fazer como aconteceu com Jesus. Crescer, tornar-nos fortes na graça de Deus, enriquecer-nos da sabedoria divina, para que a graça de Deus esteja sempre em nós. Enfim, aqui a palavra de Deus nos lembra nesse dia, é que devemos viver na graça de Deus, na amizade com Deus. E todos são convidados a essa vida, não é para um grupinho de privilegiados, de pessoas especiais, também os pecadores, Deus sempre acolhe. Não importa a situação que uma pessoa vive, Deus sempre está convidando seus filhos e filhas a se aproximarem dele. Depois, lutar contra o que, uma palavra que não é tão comum na nossa linguajar, contra a concupiscência. Concupiscência é a inclinação ao pecado que ficou do pecado original. A atração ao pecado. Todos nós temos isto. E o pecado sempre aparece como solução, fonte de felicidade, senão não atrairia ninguém. Então, temos que reconhecer isso e lutar, estar atentos, vigiar, para não nos deixarmos levar por isso. Depois, nos apoiar na graça de Deus. O grande problema acontece quando nós nos julgamos autossuficientes, eu consigo, eu posso, eu vou... Não. Aí temos que aprender com a profetisa Ana do templo. Nos apoiar na graça de Deus. Nos apoiar, como ela fez, em jejuns, em sacrifícios constantes. Por quê? O nosso coração sempre acaba tendendo para o mal. E para viver na graça, para permanecer na amizade com o Senhor, precisamos ter uma luta constante. E não nos falta a graça nessa luta. Isso que deve ser a nossa certeza e o nosso consolo. Deus não é aquele que apresenta um projeto, um ideal. Olha, quero que você chegue àquele ideal e fique observando. Não. Ele vai conosco. Ele é Emanuel, o Deus conosco, aquele que nos acompanha. Portanto, procurar fazer a vontade de Deus, viver na graça de Deus, é possível, porque é um sonho de Deus sobre nós. E conseguiremos concretizar isto se nos apoiarmos em sua força e em sua graça. Assim seja.